E aí, meu povo, bora falar um pouquinho de seleção brasileira. 5-0 pro Brasil junto à Coreia do Sul. Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, Matheus Cunha e companhia brilharam nessa vitória. Em especial, na minha opinião, o Rodrigo foi o melhor em campo. Então, bora pro vídeo ver toda a repercussão que teve essa partida. 5-0 em cima da Coreia. Eu já cometi um 5-1 em cima da Coreia, na última Copa um 4-1 em cima da Coreia. Também já teve jogo ali de 3-2, mas o Brasil sempre se dá bem com o time coreano. Como a gente falava antigamente, eles são rápidos, são velozes, têm esquema tático, se destacam no futebol asiático, mas tem a cintura ainda um pouquinho dura. Quando se parte com habilidade para o drible, acaba se levando vantagem. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a confirmação de que Ancelotti é maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. As entrevistas concedidas antes do jogo, quando ele diz assim, eu não quero ver ninguém tem que ir para a Copa do Mundo pensando em ser o melhor do mundo, tem que ir para a Copa do Mundo pensando em formar um coletivo para ganhar a Copa do Mundo. Ele passou todos os recados nas coletivas, imagino que ele deve ter conversado com os jogadores. E ele parece estar acreditando neste esquema com 4 atacantes, que fica muito com o cara de futebol brasileiro, aquele futebol brasileiro mais antigo que a gente gostava mais, pela habilidade, pela capacidade de movimentação, de troca de passes, de ocupar o espaço, mas principalmente dos lances individuais. Porque quando você pega um time, como jogou a Coreia jogou com 2 linhas de 4, mais 2 jogadores no espaço que não davam palmo. Então, se não tiver velocidade na troca de bola, se não tiver inversões para um lado ou para o outro, mas principalmente se não tiver os lances individuais, a coisa não acontece. Então o Brasil foi bem, a defesa não foi sequer testada, mas esse meio campo, com o Casimiro, com o Bruno Guimarães, aliás, o Bruno Guimarães jogou uma partidaça. Eles, além de volante, eles se aproximaram da área, foram armadores também, ou seja, em certo momento nós tínhamos 6 atacantes. Cara, o futebol brasileiro de um pouco mais para trás, né? Isso está me agradando, porque foi o Bruno que enfiou a bola espetacular para o Estevão fazer o primeiro gol, foi o Casimiro que enfiou a bola para o Rodrigo fazer o outro gol, Vini Júnior e Rodrigo se entenderam bem, Estevão pela direita foi um espetáculo, é um garoto que tende muito a crescer. Eu acho que falta o Estevão para entrar nesse time. Matheus Cunha talvez seja o a ser sacrificado aí, se o Brasil quiser jogar dessa maneira. Então, ele parte para um futebol altamente ofensivo, baseado na habilidade, na capacidade de movimentação dos homens de frente, tanto que o Vini veio para o meio, foi para a direita, jogou pela esquerda, fez o gol como fazia no Real Madrid, uma bola esticada, partiu velocidade, driblou o zagueiro, deu um toquinho na saída do goleiro. Rodrigo, o melhor em campo, talvez o melhor em campo. Aliás, os grandes destaques acabaram sendo o Bruno Guimarães, o Rodrigo, o Estevão e o próprio Vini Júnior. Então temos Rafinha, talvez seja Rafinha entrando no lugar do Matheus Cunha. Vamos esperar os próximos jogos. Vem Japão por aí agora. Vamos ver se ele repete o time. Acho que devia repetir para ver o que acontece. O Japão tem um pouco mais de habilidade individual do que a Coreia. Vamos ver o que pode acontecer na terça-feira. Aí vem 2 jogos contra 2 times africanos. Já é um futebol diferente. Mas eu quero esperar mesmo, é o confronto. Falam aí, prometem aí França, prometem aí Croácia, esses confrontos lá pro ano que vem, para ver se vai funcionar contra um time que tenha mais capacidade ofensiva, esse 4-2-4 que tenta virar um 4-4-2 quando vem para a defesa, né? O Rodrigo e o Matheus Cunha vinham mais para trás para ajudar a defesa, para formar ali junto com o Casimiro e com o Bruno Guimarães. A história é a seguinte: gostei, vi lances bonitos, vi jogadas individuais, vi movimentação na frente e vi todo mundo praticando futebol, mas de forma coletiva, apesar da capacidade individual de cada um. Será que nós vamos ter um técnico italiano mostrando ao Brasil como deve ser jogado o futebol brasileiro? Tomara que seja, ele é o mais bem pago do mundo, ele é o melhor do mundo, ninguém mais do que ele tem capacidade para fazer isso. Vamos fazer uma coisa, esperar o jogo contra o Japão, vamos esperar os 2 jogos contra os times africanos. Eu quero ver jogar dessa forma contra times europeus que tenham capacidade ofensiva. Aí, se funcionar, aí a gente vai para a Copa mais animado. Concordo plenamente com tudo que o Galvão Bueno falou. Agora vamos esperar as próximas partidas e vamos esperar o confronto com os europeus. E também acredito que o Rodrigo tenha sido o melhor em campo. Inclusive, vamos dar uma olhada na entrevista do pós-jogo de Rodrigo. 2 gols com a camisa 10 da seleção brasileira, pet do Pelé no uniforme. O que significa para você essa partida de hoje depois de voltar para a seleção brasileira?
Bom, foi uma partida especial, né? Sempre vestir essa camisa da seleção é especial, poder marcar gols também é mais do que especial, então estou muito feliz pelos gols, pelo desempenho, pela vitória da equipe também, que é o mais importante, pelo nosso crescimento. Acho que a gente está num bom caminho, agora é continuar assim. Rodrigo, posso fazer? Vocês foram muito bem hoje. O Ancelotti falou que queria ver um time unido, etc., entregando dentro de campo. Cara, parecia uma outra seleção brasileira hoje. O que ele pediu pra vocês? E você acha que é disso pra melhor? Sim, sem dúvida. Acho que esse é o foco, né? Disso para melhor. E acho que o nosso foco, a nossa concentração foi o segredo de hoje. Desde o vestiário você via todo mundo concentrado, todo mundo querendo demonstrar a nossa melhor versão. E foi o que aconteceu no jogo. Deu tudo certo. A gente foi bem, tanto defensivo como ofensivo também. Criamos muitas jogadas e deu tudo certo. Os gols saíram. É daí para melhor. Rodrigo, no dia da entrevista coletiva você disse a gente, né, que foi um período em que você amadureceu muita coisa na tua mente, refletiu sobre tudo que vinha acontecendo. Hoje foi o teu retorno. A nossa sensação é que o jogo fluiu de uma forma leve. O que esse período todo que você passou e que teve que ter muita resiliência refletiu hoje nessa volta e na tua atuação no jogo? Sim, foi um período difícil, como você falou, um período que eu tive que ter muita resiliência, mas me fez uma nova pessoa, como eu falei, né, na coletiva, que eu sinto que eu sou uma nova pessoa, um novo jogador, e eu queria poder demonstrar isso dentro de campo. Então hoje ficou provado, fico feliz, né, pelos gols, pela atuação, por ter dado tudo certo. E como eu falei, me sinto uma nova pessoa, me sinto bem, me sinto feliz, que é o mais importante. Eu acredito que se eu estiver feliz, se eu estiver bem, as coisas dentro de campo vão sair. Sei que esperam muito de mim, então eu tenho que estar todos os dias bem para poder corresponder à altura. Não poderíamos deixar de fora os comentários do polêmico Mauro César. Vamos ver o que ele falou pós-jogo. Adversário, acho que ele não testou o Brasil como eu pelo menos esperava que testasse, porque essa coisa de jogar contra outras escolas, né? Mas a escola asiática, no caso aí o time sul-coreano, muito fraco, muito ingênuo, talvez treinado por um outro técnico, esses mesmos jogadores conseguissem fazer algo melhor no enfrentamento com o Brasil. Mas da maneira que se propuseram a jogar, um time muito ingênuo, muito fraco, acho que isso foi o ponto negativo. O Brasil não foi exigido nesse jogo, mas foi bom para que os jogadores mostrassem qualidade e aquela coisa, como o resultadismo é muito importante no futebol, ainda mais aqui no Brasil, vão parar de repente, reclamar tanto, muita gente vai começar a ter uma esperança. E eu acho que essa esperança ela é pertinente não pela Coreia do Sul, mas pela qualidade dos jogadores brasileiros. A geração não é ruim. Essa história, a geração é ruim, ela não é ruim. Talvez não tenha ótimos jogadores em alguns setores. Laterais, por exemplo, grandes laterais, como no passado. Não tem. Mas é possível sim montar uma equipe boa, competitiva, sem tantos jogadores geniais. O Brasil já foi campeão do mundo com alguns atletas no time titular que não eram fantásticos e outras seleções também já conseguiram o título mundial da mesma maneira. Então eu acho que ele consegue até lá, até a Copa, eu acho que ele vai conseguir montar um time que vai brigar, vai competir. O Brasil, imagino que ele vai competir lá nos Estados Unidos, México e Canadá. E por último, não menos importante, vamos ver algumas partes da entrevista do Carleto Ancelotti do pós-jogo. Bueno, boa noite. Foi um partido, um jogo completo da equipe. Eu acho que jogamos muito bem, com bola, sem bola. Creo que o compromisso da equipe foi muito bom. Também o jogo, a qualidade. Quando o equipo mete compromisso no jogo, creio que depois a qualidade sai e ha saído muito bem, porque o jogo mostrou qualidades individuais muito, muito importantes. Mister, aqui, Caio Mota, do Esporte, boa noite. O senhor falava ontem convencimento, o Brasil hoje venceu e convenceu. O senhor falou também sobre soluções ofensivas. O Brasil fez 2 gols de construção no campo de ataque, 2 gols de marcação alta e 1 gol de transição ofensiva. Enfim, foi uma partida que deixa o senhor satisfeito e feliz por tudo que o senhor esperava desse time. Sim, muito feliz por o jogo de hoje. Sí, como he dicho, foi um partido completo em todos os aspectos. Creo que hoje empieza a nossa trajetória para a Copa do Mundo. Empezou bem, porque o equipo jogou muito bem. O que eu gostei do jogo, obviamente, porque o equipo mostrou muitas qualidades. Ancelotti, Wellington Campos, da Rádio Tatiaia. A gente pode destacar o Estevão, o Rodrigo, que foi inclusive escolhido melhor em campo, e o próprio Vinícius Júnior. O torcedor ficou satisfeito, nós também. Qual o seu grau de satisfação com esses 3 jogadores, por gentileza? O grau de satisfação é para o jogo da equipe. Como disse, obviamente, se tu pões uma base forte com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade individual na frente sai. Hoje saiu muito bem, porque Rodrigo jogou um partido muito bom, Estevão também. Na frente, creio que o equipo tem muita
variedade de muita solução ofensiva e hoje hemos aproveitado da qualidade individual desses jogadores. Bom, galerinha, essa foi a repercussão aí do jogo da seleção brasileira, Carleto Ancelotti, Mauro César, Galvão Bueno, entre outros aí, a própria entrevista do Rodrigo. Quero saber de vocês o que vocês acharam da partida. Será que a seleção está no caminho certo? O próximo jogo será contra o Japão. Estou ansioso para ver essa seleção brasileira com essa formação aí jogando contra os europeus. Eu acredito que estamos no caminho.